Buenos, meus alunos, nesse vídeo nós vamos ver como calcular a área entre duas curvas. Então a gente tem o seguinte problema, eu tenho duas funções, f de x e g de x, funções contínuas, e eu vou estar assumindo aqui que f de x sempre é maior ou igual a g de x. Tá? Então vamos fazer o gráfico disso, assim, e isso para tudo x nesse intervalinho a, b. Então eu tenho aqui a minha função f de x, tá? Aqui a minha função g de x, aqui o meu intervalinho AB. Então, nesse meu intervalinho AB, a função f de x está sempre acima da função g de x. Então, como é que eu vou encontrar a área englobada, né, por essas duas curvas? Ou seja, né, a área dessa região aqui entre as funções f e g. A gente já viu como calcular a área, né, entre uma função e o eixo x. Então agora a diferença é que eu vou estar querendo encontrar a área entre duas curvas, tá? E como é que eu vou fazer isso? Bom, a gente pode pensar o seguinte, né? Eu posso encontrar a área entre a função f de x e o eixo x e subtrair a área entre a função g de x e o eixo x. Então fazendo isso, né, essa área aqui, ela é igual à integral de a até b de f de x dx, que seria a área entre a função f e o eixo x, né? Toda essa área aqui mais essa área aqui, e então menos a integral de a até b de g de x dx, né? Que seria essa partezinha aqui embaixo. Então quando eu faço essa subtração aqui, eu vou ter essa área que eu destaquei em laranja aqui. E isso daqui é a mesma coisa, né? Integral de a até b de f de x menos g de x dx. Tá? Ou seja, né, é a integral de a até b da função de cima menos a função de baixo. Então, um exemplo, né, encontrar a área englobada pelas curvas y igual a x ao quadrado e y igual a x mais 6. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desenhar o gráfico dessa região. Então, y igual a x ao quadrado é a nossa velha e conhecida parábola. Tá? Então, aqui eu tenho x ao quadrado e y igual a x mais 6. Isso é a reta y igual a x, deslocada 6 unidades para cima. Tá? Então, vai ser... eu vou colocar ela assim, né? Y igual a x mais 6. Tá? Então, a área englobada, né, por essas duas curvas, a região, né, englobada por essas duas curvas é essa região aqui. Tá? Então, como é que vai ficar a expressão para a área dessa região? Bom, isso daqui vai ser a integral. A gente já vai ver quem são os limites aqui dessa integral. Da função de cima, então quem é que é a função de cima aqui nessa região? Bom, né, se eu traçar uma seção vertical aqui, a função de cima vai ser a reta, né? Então isso é x mais 6, que é a função de cima, menos a função de baixo, que é x ao quadrado, e dx. E agora, quem é que são os limites de integração? Bom, é essa região aqui, né? Se eu olhar no x, eu vou estar variando desse ponto aqui até esse ponto aqui. Tá? Ou seja, né, ela vai variar desse ponto aqui, que eu vou chamar de A, até esse ponto aqui, que eu vou chamar de B. Tá? E aí agora, para finalizar esse problema, né, eu preciso saber quem são esses pontos aqui. Tá? Só que esses pontos, né, eles são pontos especiais. Tá? São pontos onde eu tenho a interseção entre essas duas curvas. Ou seja, né, se essa curva aqui é x ao quadrado e essa daqui é x mais 6, então esses dois pontos são pontos onde eu tenho x ao quadrado igual a x mais 6, né, onde eu tenho essa igualdade aqui. Então, resolvendo essa equação aqui, eu vou ter esses valores de a e de b. Então isso daqui é uma equação de segundo grau, né? X ao quadrado menos x menos 6 igual a 0. Então, se eu fizer Bhaskara, né? Menos b, mais ou menos, raiz de 1, né? Menos 4 vezes
A vezes C. Então, isso é mais 24 sobre 2. Então, 1 mais ou menos 5 sobre 2. E aí eu vou ter as duas raízes, né? Aqui vai ser 3 e menos 2. Então esse ponto aqui vale menos 2. E esse ponto meu B aqui, ele vale 3. Então essa minha integral vai ser de menos 2 até 3. Então agora, resolvendo essa integral definida, né, eu vou calcular uma antiderivada dessa função aqui. Então isso vai ser a integral de x ao quadrado sobre 2, a integral de 6, isso é 6x, e a integral de x ao quadrado, isso é x ao cubo sobre 3, aplicado de menos 2 a 3. Tá? Então agora pegar toda essa expressão, aplicar em x igual a 3, então isso é 9/2 mais 18 menos 9, tá? Já aqui 3 ao cubo é 27, dividido por 3, isso é 9. E agora menos aplicar no menos 2, então aqui eu vou ter menos 2 ao quadrado dividido por 2, aqui eu vou ter menos 12, né? E aqui eu vou ter mais 8/3, né? Menos 2 ao cubo é menos 8, com esse menos mais, e dividido por 3. Então, simplificando, tá? Aqui 18 menos 9, isso é 9, né? Então eu tenho 9/2 mais 9 menos 4/2, que é 2. Aqui menos com menos, mais 12. E aqui menos 8/3. Então aqui vai dar 10, mais 9, 19, mais 9/2 e menos 8/3. E aí, se a gente fizer essas continhas, né? Isso vai ser 125 dividido por 6. Então, esse valorzinho aqui é o valor da área dessa região aqui. Então, vocês podem se perguntar por que a gente quer calcular a área entre duas curvas. Bom, aqui a gente tem uma aplicação disso, tá? Então, a gente pode considerar dois carros, né, A e B, eles partem a partir do repouso, né, estão se movimentando em linha reta, e aqui eu tenho os gráficos das velocidades desses carros, né, em função do tempo. Tá? Então, aqui, né, eles partiram do repouso, velocidade 0, então aqui o veículo A, né, a velocidade dele tem esse gráfico aqui, e aqui o gráfico da velocidade do veículo B. Tá? E aí eu posso me perguntar, bom, né, eu tenho essas duas curvas, eu tenho essa região aqui entre essas duas curvas, tá? E aí eu posso me perguntar, né, o que é essa área aqui? Em termos físicos, essa área aqui, ela vai denotar a distância que o veículo A está à frente do veículo B. Então, se eu tenho essas informações, né, aqui o gráfico das velocidades, calculando essa área aqui entre essas duas curvas, eu consigo então determinar qual é que é a distância que o veículo A está à frente do veículo B. E aqui, né, uma coisa interessante é que essas curvas aqui, elas não precisam estar necessariamente, né, esse V de A aqui não precisa estar necessariamente acima desse V de B. Tá? Pode acontecer algo assim, né? Então aqui eu tenho a velocidade do veículo A e aqui eu tenho a velocidade do veículo B. Tá? Então nesse instante de tempo aqui, né, nesse intervalinho de tempo aqui, o veículo B ele foi mais rápido do que o veículo A. Tá? Mas mesmo assim, se eu calcular essa integral, né? Isso aqui é a integral de, aqui de 0 até t estrela de V de A menos V de B, tá? dt nesse caso, né? Isso daqui vai me dar o quanto o veículo A está à frente do veículo B, tá? Mesmo se acontecer algo assim. E pode acontecer também, né, de o valor dessa integral ser negativo. E aí o que isso significa? Bom, significa que o veículo A não está à frente do veículo B, né? Ele vai estar atrás
E a distância, né, que ele vai estar atrás vai ser então um módulo dessa integral aqui. Vamos ver mais um exemplo, a encontrar a área englobada pelas curvas x igual a y ao quadrado e y igual a x menos 2. Então, da mesma forma que antes, a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar essas funções, tá? Ou melhor, ver que região é essa, para depois a gente montar a nossa integral para calcular essa área. Bom, aqui a minha curva é, uma das curvas, né, é y igual a x menos 2, então isso é y igual a x, deslocado 2 unidades para baixo. Então vamos colocar essa curva aqui. Tá? E agora x igual a y ao quadrado, né? Que curva é essa? Bom, eu sei que y igual a x ao quadrado é a minha parábola. Né? Agora, x igual a y ao quadrado, né? O que é isso? Bom, daqui, né, se eu isolar o y, eu tenho que o y vai ser mais ou menos raiz de x. Tá? Então, raiz de x é isso daqui, né? E menos raiz de x é essa coisa aqui, né? Ou seja, essa curva aqui é a minha parábola, só que deitada, né? Aqui no eixo x. Então, a região englobada por essas duas curvas é essa região aqui. Agora, aqui a gente vai ter um detalhe, né? Porque a gente viu que para calcular a área entre duas curvas, a gente vai pegar sempre a função de cima menos a função de baixo, tá? Só que nesse caso aqui, né, até esse ponto, a função de baixo aqui é menos raiz de x, né? Então aqui eu tenho raiz de x, que é essa curva aqui, e aqui eu tenho menos raiz de x, tá? Então, até esse ponto aqui, a função de cima ela é raiz de x e a função de baixo é menos raiz de x. A partir desse ponto, a função de cima continua sendo raiz de x, só que a função de baixo agora passa a ser essa reta aqui, x menos 2. Então, se eu chamar esse ponto aqui de A, né, o que a gente vai ter? E esse ponto aqui de B, né? Como é que vai ficar a integral que representa a área dessa região? Bom, isso vai ser a integral de 0 até A, né, que seria esse intervalinho aqui, da função de cima, que é a raiz de x, menos a função de baixo, que é menos raiz de x, dx. Tá? Então, essa integral aqui representa a área dessa região aqui. Tá? E agora, mais, né, a integral de A até B, né, que seria nesse intervalo aqui. De novo, né, da função de cima, que é raiz de x, menos a função de baixo, que agora vai ficar a reta, que é x menos 2 dx. Tá? Então, essa primeira integral aqui corresponde a essa área aqui, e essa segunda integral corresponde a essa outra área aqui. Tá? Aqui não importa se a função está abaixo, aqui, se essa região está abaixo do x. Como eu estou fazendo sempre a função de cima menos a função de baixo, tá? Isso não vai importar. Bom, agora, para terminar esse problema, eu preciso encontrar quem são esses valores de A e de B. E, de novo, né, esses pontos aqui são os pontos onde eu tenho a interseção entre essas duas curvas. Então, como é que eu posso encontrar, né, quem são esses pontos? Bom, né, aqui eu tenho x igual a y ao quadrado, e aqui, se eu isolar o meu x, bom, o meu x vai ser y mais 2. Tá? Então, a interseção, né, eu tenho y ao quadrado igual a y mais 2, ou y ao quadrado menos y menos 2 igual a 0. E aí, aplicando Bhaskara, eu encontro esses dois valores aqui, né? Menos 1 e 2, tá? Só que esses valores são os valores de y, né? Então, na verdade, esse ponto aqui, ele vai ser 2, e esse ponto aqui é menos 1. E aí, bom, fica fácil encontrar quem é o valor de x, né? Se o meu y ele vale menos 1 aqui, eu posso colocar aqui o meu x
ele vai valer 1. Tá? Então, para y igual a menos 1, isso implica que x igual a y mais 2. Então, menos 1 mais 2, que é igual a 1. Então, para esse ponto aqui, esse valor de a aqui, ele vale 1. E esse valor de b, bom, é quando meu y vale 2. Né? Então, meu x vale 2 mais 2, que é 4. Então, esse ponto b aqui, na verdade, vale 4. Tá? E aí eu tenho os limites aqui, né? Então, a integral de 0 a 1, e aqui a integral de 1 até 4 dessa coisa aqui. Então, montei as minhas integrais, né? A integral que vai me dar a área dessa região aqui. Agora é só calcular. Então, vamos separar em duas integrais, né? Essa primeira integral aqui. Tá? Então, eu tenho a integral de 0 a 1. Aqui eu tenho raiz de x menos com menos raiz de x. Então, isso é 2 raiz de x dx. Então, esse 2 eu posso tirar para fora. Aqui, raiz de x é x na 1 meio. E aí, já integrando, então, soma 1 no expoente, vai ficar x na 3 meios, dividido por 3 meios. Tudo isso aplicado de 0 a 1. Então, isso daqui é 4 terços, né? Inverte esse carinha aqui, multiplica por esse 2. Agora, né? X na 3 meios aplicado em x igual a 1, isso vai ser 1. E menos, agora, aplicado em 0, isso é 0. Né? Então, essa primeira integral aqui, ela vale simplesmente 4 terços. E agora essa outra integral aqui. Tá? Então, eu tenho essa integral aqui. Então, a integral de raiz de x, bom, vai ser isso daqui, né? Isso é 2 terços x na 3 meios. Menos x ao quadrado sobre 2 e mais 2x, né? Integrando. Então, isso de 1 até 4. Agora eu tenho que aplicar, né? Então, pegar toda essa expressão aqui, aplicar em x igual a 4 e pegar tudo isso daqui, né? Em menos, pegar tudo isso daqui, aplicar em x igual a 1. Então, fazendo isso, né? Isso daqui vai ser 2 terços. Aqui, quando eu colocar x igual a 4, né? Aqui eu vou ter raiz de 4, que é 2, elevado ao cubo, isso é 8. Aqui, menos, né? 4 ao quadrado é 16, dividido por 2, isso é 8. E aqui vai ficar mais 8. Agora, menos, né? Aplicar em x igual a 1. Então, isso vai ser 2 terços menos 1 meio mais 2. Então, esse 8 aqui vai se cancelar. Então, 16 terços menos 2 terços. E aqui, 2 menos 1 meio, isso é 3 meios, com esse menos. Então, menos 3 meios. Então, isso daqui é 14 terços menos 3 meios, que é a mesma coisa aqui. 28 menos 9. Então, 19 sextos. Então, esse é o valor dessa segunda integral aqui. Então, agora, né, a integral 1 mais a integral 2, isso é 4 terços mais 19 sextos. Então, isso é a mesma coisa que 8 sextos mais 19 sextos. Então, 27 dividido por 6, e isso é 9 meios. Tá? Então, essa área aqui, ela vale simplesmente 9 meios. Tá? Vou colocar aqui. Isso daqui é 9 dividido por 2. Então, para esse exercício aqui, onde eu tinha, né, nesse primeiro intervalo a função de baixo era uma coisa, nesse outro intervalo aqui a função de baixo era outra. Tá? Mas para essa região aqui a gente pode calcular um pouquinho diferente essa área, né, sem precisar dividir em duas integrais, que é calcular essa área aqui em y. Então aqui a gente calculou essas integrais em x. Agora a gente vai ver como fazer isso em y.
Então, como eu disse, a gente vai inverter os papéis de x e y, tá? Então, agora, se eu tenho uma função w de y e uma função v de y, né, funções contínuas, onde a minha função w de y ela é sempre maior ou igual que a minha função v, tá? Para tudo y nesse intervalinho CD, né, esse intervalo fechado CD. Então, a área limitada à esquerda pela função v, tá? Então, deixa eu representar aqui. Então, aqui eu vou ter a minha função w, né? Aqui eu tenho w de y, aqui eu tenho... Vou colocar aqui v de y, tá? Essa função aqui, tá? Agora, elas são funções em y, né? Então, elas podem ser coisas assim, né? A mesma coisa que a gente tinha antes, né? Tinha a função x igual a y ao quadrado, e aí o gráfico disso era isso daqui, tá? Agora eu estou olhando para funções em y. Elas vão ter esse gráfico aqui. Então, aqui eu vou ter a região, né, limitada à esquerda pela função v, que é essa coisa aqui. À direita pela função w, que é essa coisa aqui. Acima pela função y igual a d, então é essa reta aqui. E abaixo pela função y igual a c, né, que é essa reta aqui. Ah, então isso vai me delimitar essa região aqui. E o que esse resultado está dizendo é que a área dessa região aqui, ela é dada por essa integral aqui. A integral de c até d, né? Integral de c até d da função da direita, né? A função da direita, que é esse w, menos a função da esquerda, que é esse v, e aí dy. Então, se a gente voltar para o mesmo exemplo de antes, né, em que eu tinha aqui a função x igual a y ao quadrado, e aqui, bom, eu vou colocar assim a função y igual a x menos 2, tá? Ou se eu isolar o x, né, isso é y mais 2, eu tinha essa região aqui, tá? Esse ponto aqui era 4, né, e esse ponto aqui era 1. Aqui eu tinha o ponto menos 1 e aqui o ponto 2, né? Então, a gente viu que se eu calculasse essa área aqui com integrais em x, eu ia ter que separar esse intervalo em 2. Mas, se eu tentar calcular ela em y, né? Então, pegar sempre a função da direita menos a função da esquerda, aí em todo esse intervalo aqui, a minha função da direita vai ser sempre a reta, e a função da direita, melhor, e a função da esquerda vai ser sempre essa parábola aqui. Então, eu não vou precisar separar em duas integrais. Então, né, calculando agora em y, tá? A área dessa região vai ser, então, a integral, né? Quem é que vão ser os limites de integração, né? É aqui o limite inferior e superior, né? Então, aqui o limite inferior dessa região é y igual a menos 1, o limite superior é y igual a 2. E agora, a função da direita é essa reta aqui, que é isso daqui, né, em y. Então, isso é y mais 2, menos a função da esquerda, que é y ao quadrado, e dy. Então, agora, calcular essa integral aqui ficou bem mais simples, né? A integral de y é y ao quadrado sobre 2, a integral de 2 é 2y, e aqui menos y ao cubo sobre 3. Aplicado, né, nos intervalos, nos pontos menos 1 e 2. Então, quando o meu y vale 2, o que eu vou ter? Aqui eu vou ter 4 sobre 2, que é 2, mais 4, e aqui menos 8 terços, e menos, agora aplicando em y igual a menos 1, então aqui eu vou ter menos 1 ao quadrado sobre 2, isso é 1 meio, eu vou ter menos 2, e aqui eu vou ter mais 1 terço, né? Por que mais 1 terço? Porque eu vou ter menos 1 ao cubo, isso é menos 1, com esse menos mais, então 1 terço. Então agora se eu fazer as continhas, né? Aqui eu tenho 6, menos 8 terços, agora menos 1 meio, menos com menos 2, mais 2, e aqui menos 1 terço. Então, aqui eu tenho 8, menos 1 meio,
E aqui, menos 8 terços menos 1 terço é menos 9 terços, que é menos 3. Né? Então, isso é 5 menos 1 meio, e é, finalmente, 9 meios, tá? Que foi o resultado que a gente chegou antes. Tá? Só que agora, claro, né, como eu fiz em y, né, calculei essa integral em y, eu não precisei separar em duas integrais e as contas ficaram bem mais simples. Então, mais um exemplo, calcular a área dessa região aqui, tá? Então, aqui eu tenho a reta y igual a menos x, né? Essa reta aqui. E aqui eu tenho a função x igual a 2 menos y ao quadrado, tá? Então, menos y ao quadrado, né? É a nossa parábola agora deitada, tá? Como eu tenho menos, então ela vai estar deitada para cá. E esse 2 quer dizer que ela está deslocada 2 unidades, né? À direita. Então, como é que a gente vai calcular essa região? Bom, né? Eu tenho duas opções. Eu posso escrever uma integral em x ou integral em y. Tá? Se eu tentar fazer em x, bom, eu posso pensar assim, né? Para integrais em x, eu vou desenhar aqui uma seção vertical e essa seção vai variar, né? Vai varrer toda essa região. E aí eu tenho que pensar, né? Bom, se eu fizer uma integral em x, vai ser a função de cima menos a função de baixo, tá? Só que para essa região aqui, se eu fizer em x, eu vou ter que separar em duas integrais, né? Porque aqui, né, para x desse ponto aqui, tá? Que eu vou chamar de um ponto A aqui. Então, de A até 0, a função de baixo é a reta. E depois, de 0 até 2, a função de baixo é o eixo x. Então, eu teria que separar em duas integrais. Agora, se eu fizer em y, né, que é, então, considerando aqui uma seção horizontal, tá, eu vou ter, né, integral em y vai ser a função da direita menos a função da esquerda. E aí, em toda essa região aqui, quando eu varrer essa região, né, a função da direita sempre vai ser essa curva aqui, e a função da esquerda sempre vai ser essa reta. Então, escrevendo uma integral em y, eu vou resolver só uma integral. Então, vamos lá, né? Em y, tá? Isso vai ser, então, a integral. Y vai variar, né? Nessa região, o y está variando de 0, né? Que é aqui o eixo x, até esse ponto aqui, tá? Que eu vou ter que encontrar. Eu vou colocar aqui um d. Então, vai ser a integral de 0 até d. Função da direita é essa coisa aqui, então 2 menos y ao quadrado, menos a função da esquerda, que é essa reta. Agora, quem é que é essa reta, né? Eu tenho y igual a menos x, então se eu isolar o x, isso é menos y. Tá? Então, essa reta aqui, em y, isso vai ser menos y. E tudo isso, dy. Tá? Cuidado aqui, não pode ter x e y misturados. Ou é x, ou é uma integral em x, ou é uma integral em y, e aí eu só vou ter y aqui. Tá? Cuidado com isso. Como o meu problema está quase pronto, só o que eu preciso saber é encontrar quanto vale esse d, né? Quem é esse meu d, e depois calcular essa integral. Tá? Então, de novo, esse meu ponto d é o ponto de interseção dessas duas curvas. Então, a interseção, eu tenho aqui x igual a menos y, né? Então isso tem que ser igual a 2 menos y ao quadrado. Então isso é a mesma coisa que y ao quadrado menos y menos 2 igual a 0. Então eu tenho, né, y igual a menos 1 e y igual a 2. Então menos 1 vai ser esse ponto aqui embaixo, né? Que pra gente não importa. E esse carinha aqui vai ser igual a 2, né? Que é essa raiz aqui. Então, essa integral é a integral de 0 a 2 de 2 menos y ao quadrado mais y dy. Então, calculando essa integral aqui, isso vai ser 2y menos y ao cubo sobre 3 mais y ao quadrado sobre 2.
aplicado de 0 até 2. Então, isso daqui, né? Quando o meu y for 2, eu vou ter aqui 2 vezes 2, menos 2 ao cubo sobre 3, e aqui mais 2 ao quadrado sobre 2. E menos, né, agora, quando y for igual a 0, mas para y igual a 0, vai ser tudo 0. Tá? Então, isso daqui é 4 menos 8 terços mais 2. Então, 6 menos 8 terços. Isso aqui é 18 terços menos 8 terços, que é 10 terços. Tá? Então, o valor dessa área aqui é 10 terços. Tá? Vai ficar como um desafio para vocês calcular essa área aqui, só que agora em x. Tá? Então, pegar a função de cima menos a função de baixo. E aí, claro, em x eu vou ter que separar em duas integrais.